Glória a Deus, graça e paz a todos vocês, amém? Quantos querem mais o Senhor, diga amém. Uma noite abençoada, né, com chuvas do Senhor para nós, amém? Glória a Deus, em todo o tempo dai graças ao Senhor, aleluia. Abra comigo a tua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. Graça e paz a você que está aqui, graça e paz a você que está em casa, nos acompanhando. Que as bênçãos do Senhor repouse sobre vocês em nome de Jesus Cristo. Marcos capítulo 4. Versículo 35. Oh, Jesus, acalma a tempestade, hein? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, nós te adoramos nessa noite. E nós agradecemos ao Senhor pela tua presença maravilhosa. Pelo teu sangue derramado na cruz por nós. E pela tua palavra, Senhor. Senhor, nós te adoramos e pedimos ao teu Santo Espírito que nos visite de uma maneira muito especial nessa noite. A começar a todos que estão aqui, Senhor, que saíram de suas casas, deixaram os seus afazeres, para estar aqui no templo, Senhor. E a tua palavra diz, quando nós estamos reunidos, o Senhor ordena bênção e vida para sempre. E eu quero declarar, Senhor, a tua unção e a tua presença nessa noite sobre nós. E que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus. No capítulo 4 de Marcos, no versículo 35, diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Olha para a pessoa do seu lado aí e diga assim para ela: passemos para outra margem. Amém? Quantos estão dispostos a passar para outra margem aí? Diga amém. Vamos ver o que aconteceu. Essa foi a direção de Jesus para os discípulos. Passemos. A direção de Jesus é que eles chegariam, ele estava dizendo, nós vamos chegar até a outra margem, o outro lado. Amém? Porque Deus tem propósito em todas as coisas. Amém? E aí diz aqui, olha. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. E então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga amém. Vamos dar um aplauso a esse Senhor maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o mestre, porque a Bíblia diz que eles no princípio, lá no comecinho, no capítulo 3 de Marcos, você vê Jesus chamando esses homens, esses discípulos, para passar de seguidor para discípulo. Jesus te chama de seguidor para discípulo, diga amém.
O seguidor é aquele que acompanha, o seguidor é aquele que assiste de longe. Mas Jesus quer muito mais do que um seguidor. Jesus quer um discípulo. Amém? E discípulo é aquele que se aproxima. E discípulo é aquele que entende a causa. E discípulo é aquele que descobre a sua missão. Que descobre a sua paixão dentro do reino de Deus. E nós vemos aqui Jesus no capítulo anterior, falando com esses mesmos discípulos e ensinando para eles as coisas concernentes ao reino, né? Ensinando para eles a palavra de Deus para toda a multidão, mas em especial para aqueles homens, para aqueles discípulos. Jesus lhe falava abertamente, lhe ensinava. Jesus é aquele que não te deixa sem ensino, diga amém. Não te deixa sozinho, não te deixa sem direção. Ele te direciona, Ele nos ensina, Ele mostra para nós as coisas que precisam ser reveladas, as coisas que nós precisamos, né, nos libertar, aquilo que nós precisamos, aquilo que precisa em nós ser trabalhado. E Ele fala abertamente isso conosco, porque nós estamos, né, e sempre tivemos tempos difíceis, onde a geração precisa de homens e mulheres corajosos, diga amém. Homens e mulheres separados. E era isso que Jesus estava fazendo com esses homens, separando-os do meio da multidão. Jesus quer muito mais do que só você ser um seguidor, ser mais um na multidão. Jesus quer que você seja aquele que realmente faça a diferença por onde você passar. Amém? E aí Jesus os chama e diz, é necessário. Ou seja, passemos para o outro lado. Porque era necessário que Jesus passasse para outro lado. Nesse tempo aqui, eles estavam apenas ouvindo o mestre. O mestre é aquele que ensina, o professor ensinando todas as coisas teoricamente. Falando aqui no versículo anterior, ele fala sobre a parábola do grão de mostarda, vai falando sobre parábolas, ele fala a parábola da candeia, ele fala a explicação da parábola, a parábola da semente, a parábola do semeador. Então era aquele mestre maravilhoso que estava ensinando na teoria. E aonde Jesus ia, aquele seguidor aos seus discípulos ia também. Só que o plano de Deus não para por aí, amém? Deus tem infinitamente mais, amém? Do outro lado da margem, para chegar do outro lado da margem, Jesus sabia, né, o que disse a eles, nós passaremos, ou seja, nós chegaremos. Agora, de que forma que eles passariam essa margem é que não lhes foi revelado. O que Jesus estava fazendo com esses homens é ensinando a eles aquilo que eles precisariam exercer num dos momentos mais difíceis da sua vida. A Bíblia diz que eles entram no barco aí, né? E o que acontece? Logo no versículo 38, e Jesus, no versículo, 37, levantou-se grande temporal de vento e ondas, que se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles despertaram, e lhes disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aqui nós vemos o mestre, aquilo que eles aprendiam com o mestre lá atrás, com o professor, com aqueles que ensinou a palavra, que ministrou no coração, que fortaleceu, que fez com que eles se saíssem cheios da presença de Deus. Quantos são alimentados através da palavra de Deus aí? Diga amém. São fartos, né, através desse pão, dessa presença que nos alimenta. Só que quando eles entram no barco, começa um temporal, uma tempestade, e eles sabiam o que era isso. Eles sabiam que diante daquele temporal, diante daquelas ondas que estavam se agitando ali, que eles iriam morrer,
se eles não tivessem nenhum socorro. Só que muitas vezes o que acontece, isso como acontece conosco, é que no meio de uma grande tribulação, uma grande luta que nós estamos vivendo, nós às vezes somos como esses discípulos aqui, tentando resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira e no nosso braço. E aí muitas vezes, nesse tempo que nós estamos ali fazendo do nosso jeito, nós achamos muitas vezes o quê? Que Deus não está ouvindo a minha oração. Ou nós pensamos o seguinte: Deus, que silêncio que é esse que eu não consigo ouvir a tua voz? Quantos de nós já pensamos isso? Deus, há um silêncio no céu que eu não consigo, né, ouvir a tua voz. E quando nós tentamos controlar da nossa maneira, quando nós conseguimos fazer do nosso jeito, querido, Jesus vai ficar exatamente onde Ele está. Até que você veja o quanto é dependente dEle. E você começa a clamar. A Bíblia diz que quando esses homens clamaram por Jesus, Ele se levantou. E Ele começou a exercer a autoridade que Ele tinha. Então aqueles homens, eles começaram a ter uma experiência com Deus exatamente naquele momento, com o Senhor Jesus. E eles conseguiram ver nele a autoridade e o poder de um Senhor, amém? Que tem o controle sobre todas as coisas, amém, queridos? É o Senhor que controla a tempestade, que controla os ventos, né, difíceis, contrários, aquelas situações contrárias à sua vida. Então eles precisariam passar por essa prova, onde a fé seria colocada em xeque, onde eles olhariam para a situação depois de ter recebido, né, aquelas palavras e ser enchido maravilhosamente, ter visto, né, e ter visto as maravilhas, e estar cheios, e naquele momento era o momento crucial de exercer a sua fé. Querido, Jesus quer que você, de seguidor, passa para discípulo. Sabe por quê? Porque, primeiro lugar, eu preciso desejar crescer espiritualmente. Eu não posso viver só como em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, né, que fala do leitinho espiritual, Pedro fala. Do leite daquela criança que necessita do leite, porque o leite é necessário para que ela seja nutrida, para que ela seja alimentada e para que ela possa desenvolver com naturalidade, que ela possa se desenvolver sadiamente. Então ela deseja, viu criança com fome? Neném com fome? Se ela mama, né, no seio da mãe, ela fica procurando, ela sente cheiro. E ela fica procurando, porque ela quer mamar, ela quer se alimentar, ela deseja se alimentar. O mesmo é com a mamadeira. Se ela vê uma mamadeira, ela deseja se alimentar, ela precisa daquilo. Nós precisamos entender nós precisamos entender e desejar crescer espiritualmente. Chega uma fase da nossa vida que nós saímos de seguidor e precisamos passar por uma fase de maturidade na nossa vida espiritual. E é nessa fase exatamente aonde você passa pelas tribulações, pelos ventos contrários, pelas ondas, por aqueles momentos que parecem que você não vai dar conta. E aí exatamente é nessa hora que você precisa aprender de tudo aquilo, perceber que de tudo aquilo que você recebeu de Deus, você está apto, você está apta para estar à frente dessa batalha e na autoridade do nome de Jesus, amém? Glória a Deus, fazer cessar todas as coisas contrárias. É esse momento que distingue o seguidor do discípulo. Porque o seguidor só apenas vai acompanhar de longe, mas não vai entender que o mestre é mais do que só um mestre, aquele que ensina. Ele é o Senhor, que tem poder, que tem autoridade sobre todas as coisas. A Ele tem o domínio, a Ele tem o poder, a Ele pertence todas as coisas. E é exatamente nesse momento do lugar que eu preciso sair, né, e crescer espiritualmente. Saio da fase, entro no barco,
tomo, né, as rédeas, né, da situação, crendo que o meu Deus é comigo, que mesmo que eu ache que Ele não esteja vendo, que mesmo que eu ache que Ele não se importa, olha o que eles falaram para Jesus: Senhor, o Senhor não te importa que pereçamos. Gente, vai falar isso para Jesus, que não te importa que pereçamos. De maneira nenhuma. Jesus quer que você pereça, que eu pereça diante das tribulações, diante das lutas, diante das provas, de maneira nenhuma. Ele se levanta, mas nós, com autoridade no nome do Senhor, precisamos nos levantar e dizer: Senhor, basta. A Bíblia diz: há tempo para todas as coisas. E Eclesiastes até diz: há tempo de abraçar e tempo de deixar de ser abraçado. De se abraçar. Há momento de paz, há momento de guerra. O momento que nós estamos vivendo sempre foi de guerra, e agora muito mais nos dias que nós estamos vivendo. Nesses dias nós, como igreja, nos levantamos em jejum e oração. E lógico que jejum e oração também precisa estar acompanhado com a palavra de Deus, porque é ela que nos dá força, é ela que nos levanta. Porque nós precisamos estar afiados na palavra de Deus, porque Satanás, né, ele foi até Jesus no deserto, e pela palavra também, ele quis afugentar, tentar, né, desqualificar Jesus. Mas como ele é Senhor, mestre, Senhor de todas as coisas, e ele disse: arreda-te, né? A mesma coisa que você precisa dizer: arreda-te, em nome de Jesus. Situações difíceis, arreda-te. Eu creio num Deus poderoso, eu creio num Deus que pode todas as coisas, eu creio que Deus que muda as circunstâncias. É daqueles homens que apenas seguiam Jesus de longe, a passar até experiência sobrenatural, e tudo que Deus quer, querido, comigo e com você, é que você tenha experiências sobrenaturais. Jesus estava dizendo para eles: vão passar para outra margem. E eu acho que se eles imaginassem o que iria acontecer, eles não teriam entrado naquele barco. Não é? Eu acredito que se eles passassem, soubessem exatamente igual a luta, né, que muitas vezes nós enfrentamos. Deus, se eu soubesse que para eu chegar onde eu cheguei, eu passaria tudo isso, eu não ia querer passar de jeito nenhum. Mas tem coisas que não são reveladas a nós, mas tem coisas na nossa vida que Deus quer que passemos, e que você possa vencer em nome de Jesus Cristo elas. Porque Jesus disse que nós não estaríamos sozinhos. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, segunda parte. Segundo lugar é amadurecer e fazer parte. Amadurecer faz parte da vida cristã. Amém? Nós não podemos muitas vezes ficar só alimentando do leitinho ali. Nós precisamos de um novo passo na nossa vida. Nós precisamos nos relacionar com Ele. E nos relacionar implica conhecer as Escrituras, amadurecer a nossa fé e emocionalmente sermos curados, libertos de traumas, libertos, né, espiritualmente de muitas maldições e coisas que nós vamos trazendo e dentro de nós mesmos, e reconhecer que a palavra é que nos liberta. É essa palavra que liberta o nosso ser. É eu reconhecer que eu tenho dificuldade, eu reconhecer que eu tenho um pecado, né, que fica assediando todos os dias, e falar: Senhor, eu sei que Tu és o Deus que me ama, mas Tu és o Deus maravilhoso que não quer que eu fique perecendo e que viva a perecer, mas é um Deus que tem para mim vida eterna, amém? É um Deus que tem muito mais do que para derramar sobre a minha vida do que as lutas que eu tenho enfrentado. Então eu preciso o quê? Amadurecer. E amadurecer faz parte do processo da vida cristã. E isso acontece com situações que ao longo da vida exigem o meu crescimento. Então são situações exatamente que Jesus fez com esses homens. Fez com que eles passassem por tudo isso, permitiu que eles passassem por tudo isso, para que eles pudessem amadurecer. Para que eles pudessem enxergar o propósito
de Deus, do Criador na vida deles, amém? A Bíblia diz que Jesus desperta naquele momento, e ali, o Jesus, né, que era mestre, ele se tornou o Senhor para a vida deles. E ele diz: Senhor, quem que é esse? Meu Deus, quem que é esse? Que até o mar e os ventos lhe obedecem. Então a autoridade e o poder de Deus foi revelada àqueles homens. E aí você vê no capítulo 5 o que acontece. Quando Jesus disse: passemos para o outro lado. A Bíblia diz que no capítulo 5, chega até eles o quê? Um endemoniado, um homem, olha só, no capítulo 5, entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, e ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tem sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçadas, e ninguém podia subjugá-lo. E andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, glória a Deus, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. O mesmo espírito que atormentava esse homem era o mesmo espírito que reconheceu o senhorio de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que este homem, ele sai correndo e ao mesmo tempo ele se curva diante desse Senhor Todo-Poderoso, que tem poder e autoridade sobre os ventos, sobre a tempestade, sobre todo espírito maligno que tenta se apossar no ser humano. Esse é Deus, esse é Senhor da minha vida e da sua vida. Jesus, ele tem um propósito, e o propósito de nós para nós é que você o conheça, cresça espiritualmente, amadureça na sua caminhada cristã. E o terceiro passo, que você possa identificar que Deus tem algo para fazer através da sua vida. Então aqueles homens, eles saíram de seguidores para discípulos, foram colocados no meio de uma situação que eles tiveram que aprender em Jesus a enfrentar, e viram e tiveram essa experiência sobrenatural para chegar na outra margem e ver que Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas. Aquele homem, e mais na frente você vai ver a ressurreição da filha de Jairo, e você vai ver a cura da mulher enferma. Então, do outro lado da margem, existe também pessoas sofrendo. Do outro lado do mar também existe pessoas atormentadas. Existe pessoas que precisam ser ressuscitadas. Então, o plano de Deus, ele não basta só para mim e para você. O plano de Deus é para todos nós, amém? Plano de Deus, ele vai além. Então, Jesus, você vê Jesus, ele passa para outra margem. E Ele quer que você passe também esse período da sua vida e viva em Deus um novo tempo para a sua história, para o seu chamado. Jesus, ele tinha um senso de missão, ele tinha uma paixão dentro dele pelo perdido. E é exatamente isso que ele nos convoca, a não ser só seguidor, aquele que acompanha e só vê o que está acontecendo, mas é aquele que passa muito mais daquele que só vê, aquele que ajuda a fazer, aquele que faz, aquele que vai à frente. Amém? Era isso que Jesus estava fazendo com eles, treinando esses homens. E hoje nós estamos aqui e somos essa igreja que Jesus levantou. E hoje eu sou somos como esses homens de Deus, que muitas vezes passamos por essas adversidades, e passamos por situações como essa.
Mas Deus quer muito mais que você fique parado do outro lado da margem. Deus quer que você atravesse ele. Mesmo que venha passar por situações difíceis, você vai entender que o seu Deus, Ele é contigo em todo o tempo. E Ele vai fazer com que você vença toda a tempestade na sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Porque esse Deus é o Deus que te chama, mas é o Deus que te capacita. Ele derrama em nós um senso de missão. A missão da igreja, de pregar o evangelho, de passar para o outro lado da margem, de libertar o cativo, de libertar aquele homem escravizado há muito que nada poderia parar e nada poderia detê-lo. Mas apenas uma voz de comando, no poder e na autoridade de Jesus. Então tudo aquilo que tem se levantado na sua vida, tudo aquilo que se levantou nesses dias, em nome de Jesus se levanta para cair, amém? Porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, Ele está aqui nessa noite, para poder ir junto com você diante das batalhas, e dizer, você não está sozinho, e você reconhecer em maturidade no Senhor, que Ele é o Deus da sua vida, e fez com que você passasse tudo isso, para que você possa ser uma bênção lá na frente, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus, Ele tem infinitamente mais para o meu coração, para a minha vida e para a sua também. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé, onde você está. Dá uma olhadinha. Tem alguma interferência aqui, ó. Não, olha. Eu acho que é porque ele está... Tá certo. É porque eu estou ouvindo eu mesma pregar aqui. Eu estou ouvindo eu mesma pregar aqui, ó. Então, eu falei, uai, agora que eu vi que está atrasado, né? Eu estou pregando e está atrasado ali. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, o terceiro lugar, eu preciso passar para outra margem. Passar para outra margem significa que temos muito a fazer. Jesus sabia do seu senso de missão, de direção, e tinha domínio sobre a situação. Sua paixão pelo perdido era extraordinária. Crescer, amadurecer, para fazer parte do propósito de Deus. Eu preciso entender isso. É tempo de deixar as coisas de menino. É tempo de deixar as coisas de menina. Daquela nova convertida que não conhece, ou novo convertido que parece que não conhece muito da palavra de Deus. E aí faz coisas que não deve. Mas quando nós começamos a conhecer esse Jesus, nós passamos a amadurecer. E a nossa maneira de falar, de se portar, precisa acompanhar também. Jesus nos chama para uma missão extraordinária. E Ele faz com que você seja visitado pela presença dEle. O que Deus quer que eu e você tenhamos nesses dias é passar do natural para o sobrenatural dEle. Olha o que Ele fez com esses discípulos. Apenas da teoria para o sobrenatural, eles viram na prática a autoridade e o poder desse Deus. A autoridade e o poder desse Deus está aqui nessa noite, no nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele tem domínio sobre todas as coisas. E aquilo que está afligindo você, que impede você de prosseguir na missão que Ele desenhou para mim e para você, querido, tudo aquilo que aflige o teu coração, levanta a tua mão nessa noite e em nome de Jesus repreenda todo espírito maligno. Porque ele estava enfrentando uma tempestade, ele estava enfrentando um céu fechado, mas lá do outro lado havia pessoas a ser libertas, havia pessoas que precisavam ser salvas, que precisavam ser curadas, que precisavam da palavra de Deus. Entenda o propósito. Não é tempo mais de ficar coçando as nossas feridas e chorando
e apenas seguindo Jesus de longe. Ele te quer perto, porque Ele é aquele que te chama e te adestra, te capacita e derrama sobre você uma unção nova e diz: você consegue, você pode todas as coisas em mim. E Ele te diz nessa noite: Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que aflige o teu povo, toda tempestade, Senhor, ó Deus, toda tribulação no barco, Pai, todo momento difícil, Senhor, tudo que faz com que esses homens desfoquem do propósito, tudo que faz com que essa igreja desfoque do propósito, do senso de missão, que é ganhar o perdido, que é arrebatar o pecador, Senhor, do pecado. Ó Deus, em nome de Jesus nós rejeitamos, porque sabemos que da outra margem o Senhor tem muito mais para fazer, e nós queremos experimentar o novo do Senhor nas nossas vidas, queremos experimentar o novo de Deus na nossa casa. Levanta a sua mão e comece a profetizar o novo de Deus na sua casa. Querido, do outro lado da margem havia libertação, havia ressurreição, havia cura. Fala: Senhor, em nome de Jesus eu profetizo na minha casa libertação, cura, salvação, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo em nome de Jesus a unção do Senhor que faz nova todas as coisas. Oh Deus, nós queremos profetizar como igreja. Todo mal seja repreendido nessa noite, todo demônio que se levantou, ó Deus, em nome de Jesus, para ofuscar a visão, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Tudo que eles precisariam naquele momento era exercer a sua fé. Exerça a tua fé diante dessa situação, exerça a tua fé diante desse momento difícil. Entenda que Deus quer usar você, mesmo que passe situações difíceis. Ele quer que você passe por elas, mas nele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não tentando resolver da sua forma e do seu jeito, mas pelo poder do Altíssimo. Chama o Senhor nessa noite na sua vida. Diga: Senhor, em nome de Jesus, isso eu não consigo fazer. E Jesus é aquele que entra na tua vida e na tua história e acalma a tempestade, e acalma os ventos. Cessa em nome de Jesus. Cessa, cessa, cessa todo mal, vai cessando em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós te adoramos nessa noite como igreja, Senhor. E declaramos que nós não queremos ser seguidores apenas olhando de longe, Senhor, acompanhando como a multidão que só quer o pão, Senhor. Nós queremos muito mais do que só alimentarmos, Senhor. Nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos experiências sobrenaturais contigo. Deus, nós queremos o Deus das bênçãos, Senhor. Nós não queremos só as bênçãos do Senhor, mas o Deus poderoso. Nós queremos, Senhor, a tua mão estendida sobre a nossa vida. Nós queremos sentir o teu amor, a tua unção e a tua graça. Nós queremos estar perto de ti, Senhor, e aprender contigo a ter domínio da situação. Nós queremos estar perto do Senhor, ó Deus, e com autoridade, em nome de Jesus, exercer, Senhor, o céu na terra, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, passar para o outro lado, porque nós sabemos que do outro lado o Senhor quer nos usar de uma maneira extraordinária, em nome de Jesus Cristo. Diga: Senhor, nessa noite eu estou aqui e eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser abençoado pelo Senhor. Diga: eu quero crescer, eu quero amadurecer, Senhor. Ó Deus, eu quero passar para outra margem e ver e ter experiências sobrenaturais contigo e poder, Senhor, ser bênção para a vida de outras pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê na presença de Deus na tua vida, dê um aplauso forte ao Senhor, que é digno. O Senhor, aleluia, que paralisa toda a obra das trevas, todo demônio que se levanta em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Ele está junto com você no teu barco, porque Ele tem um propósito na tua história. Não, de maneira nenhuma, não venha se achar insignificante.
Porque Ele não te chama de insignificante, amém? Ele nos dá um senso de direção. Ele olha para nós e Ele diz: eu te abençoo, vai. Amém? Ele olha para nós e Ele nos abençoa. Foi isso que Ele fez com esses homens. Aqueles que não eram, Ele fez, né, ser. Eles se tornaram grandes homens de Deus. Nós não nos tornamos maduros e grandes homens e mulheres de Deus, ou homem e mulher de um grande Deus, né, da noite para o dia. Mas apenas existe um passo. Quando você diz sim para Deus, você fala: Deus, eu quero conhecer mais do Senhor e prosseguir a te conhecer mais a cada dia da minha vida, e poder experimentar do Senhor, e poder fazer com que a tua palavra chegue aos corações. E aquilo que Jesus mesmo diz, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu. Amém? Essa unção do Espírito está sobre nós. Ele nos ungiu para pregar a libertação, quebrar cadeias, amém? A restaurar corações, amém? Ele tem poder para isso, para fazer com que você seja um diferencial na vida de outras pessoas, amém? Em nome de Jesus, saia dessa noite aqui pensando dessa forma: eu sou precioso e preciosa para Deus, e Deus quer me usar. E diga: Senhor, me usa, por onde eu passar, mesmo que no meio do dia apareçam essas tempestades, situações inesperadas, você fala: ah, Deus, eu sei que o Senhor está aqui comigo, e sei que ao final de tudo isso o Senhor vai me usar, e eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a você em nome de Jesus, a você que está em casa. Nós vamos passar por este momento encerrando o nosso culto de adoração ao Senhor, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Nós temos o seguinte entendimento diante desse momento de dízimos e ofertas: não é uma obrigação. Eu não entrego por obrigação. O dízimo e oferta é um princípio. Um princípio porque eu reconheço a Deus na minha vida de tudo que Ele tem feito. Assim como Davi, ele fez isso diante do Senhor. Tudo vem de Ti. Quando eu reconheço que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E aí ele fala: a Tuas mãos tu damos. Então nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a nossa vida. E a igreja faz parte desse princípio maravilhoso, o reino de Deus, para que o evangelho possa ser propagado. Você que um dia entrou numa igreja, você que conheceu a Jesus um dia, você que está tendo a oportunidade de ouvir Jesus através da internet, dessa live, o evangelho está sendo propagado. A igreja esteve aberta um dia e você entrou, e eu louvo a Deus porque um dia a igreja estava aberta e eu entrei e eu conheci a Jesus através de dízimos e ofertas que nem eu na época dava, porque eu havia entrado numa igreja e conheci o evangelho, eu conheci esse Senhor que nós aprendemos aqui, esse mestre que nos ensina, esse Senhor de poder e de autoridade, de domínio sobre todas as coisas. Por isso nós estamos aqui. E aí eu passei a ser contribuinte, passei a entregar, a ser grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, para que o sustento da casa do Senhor continue com as portas abertas, para que muitas pessoas, depois do outro lado da margem, conheça também a Jesus Cristo, amém? Então essa é a missão da igreja. Então essa é a missão dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Então adoremos ao Senhor, entenda isso, é uma adoração ao Senhor, amém? Pode sair do seu lugar e trazer, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você que está em casa e entregou a tua oferta, o teu dízimo, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. A você que queira contribuir conosco com essa obra, nós temos uma conta da igreja e nós queremos
né, se você gostaria do número da conta, é só você entrar em contato conosco que nós passaremos para você em nome de Jesus, amém? Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós te adoramos e nós consagramos a Ti, Senhor. Adoramos ao Senhor por tudo que o Senhor fez na nossa vida. A maior dádiva foi ter nos dado a vida eterna. Sabemos que custou muito para Ti, Pai. Sabemos que a Tua maior oferta foi ter entregue Jesus por mim e por todos os meus irmãos. E nós, ó Deus, reconhecemos isso. Como igreja, nós Te adoramos com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Entendemos esse princípio maravilhoso, Senhor, de entregar na Tua presença, Senhor, para que a Tua obra possa ser sustentada, Senhor, para que os sacerdotes possam ser sustentados, Senhor, e para que pessoas também da Tua igreja que necessitam possam ser abençoadas. Nós temos entendimento disso e nós movemos esse molho de oferta diante do Senhor, diante da Tua presença, que suba como aroma suave, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Amém, glória a Deus. Manda um aplauso ao nosso Deus, que é digno. Aleluia, glória a Deus. Olha lá, a chuva passou, né? Glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Oi? Ah, sim, nós vamos orar pela vida do Kleber, filho da Yaya, pelo pai da Juliana, né, que é o seu pastor José de Barros. Também está enfrentando uma luta, mas nós cremos que Deus está nesse barco com ele, em nome de Jesus, o Senhor Jesus. Também pelo filho da Ana, o Juan, que está também com um problema na vista, e nós cremos que Deus vai curar a vista dele, em nome de Jesus. Não vai precisar de cirurgia. Nós cremos na mão do Senhor sobre a vida dele, amém? Vamos orar? Pai, nós oramos pela vida do Juan, oramos pela vida do Kleber, ó Deus, e oramos pela vida, Senhor, do pastor José de Barros. Oramos para que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Teu favor os alcance, o Teu sangue precioso venha sobre a vida deles, em nome de Jesus. Nós oramos por cura, libertação. Repreendemos nessa noite, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade. Amém. Nós rejeitamos na autoridade do nome de Jesus, e nós declaramos: cessa em nome de Jesus. Seja repreendido, saia dessas vidas pelo poder do nome de Jesus. Profetizamos ao espírito de cura sobre a vida deles. Profetizamos cura, profetizamos vida, profetizamos restauração para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz amém, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amanhã às 15 horas nós temos a nossa tarde da bênção. Sexta-feira, a nossa reunião de oração. Amém? Sábado também nós temos o nosso espaço jovem, que tem sido uma bênção. Então vem, sai, né, da sua casa, vem para cá conosco. E domingo às 10 e às 19 horas nós estaremos aqui adorando a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fique em paz, Deus te abençoe. Ah, sim, deixa o nome para o domingo, viu, gente? Amém? Deixa o nome para o domingo, faça lá, coloca lá para a gente estar anotando lá, em nome de Jesus Cristo. Fica na paz, Deus abençoe. Amém?